Eu começo hoje, né? Mas vou começar com a doutora Elizabeth Paranhos, que trouxe esse assunto, falou um pouquinho sobre o parcelamento de dívidas, né? Que tiveram uma mudança agora recentemente. Isso, nós temos um parcelamento em até 180 meses. Esse parcelamento ainda não está em vigor, ele já foi publicado, ele já foi regulamentado, mas normalmente a Receita, apesar de conceder 90 dias para a lei, não concede 90 dias para o contribuinte poder fazer esse parcelamento. Então, o parcelamento está previsto que ele comece a entrar no sistema da Receita em 4 de junho, e que vai até 9 de julho. Então, tem um mês para entrar no sistema. Mas as empresas devem, antes disso, já começar a simular seus débitos, porque há uma entrada para ser provisionada, e se não pagar essa entrada, não vai poder continuar no parcelamento, vai ser excluído. É aquilo que ela explicou aqui no último programa, precisa sentar, precisa fazer cálculo, precisa analisar direitinho, às vezes até com a ajuda de um contador, né, doutora? Sim, é necessário que tenha uma análise. Nós temos também uma equipe que faz esse trabalho de análise de todas as hipóteses, né, e dá um parecer para as empresas. Porque está parcelando entender. até quantos meses? Até 175 meses. E aí você ouve falar, né, de 175 meses, você pensa, puxa vida, eu vou conseguir sanar esse débito com o pé nas costas. Só que não é bem assim. A entrada, normalmente, né, qual o valor da entrada? São 5% de entrada em 5 vezes, em 5 parcelas. Então, eu começo a pagar, provavelmente eu vou começar a pagar em agosto e terminar em dezembro. Janeiro, eu começo a pagar parcela. Mas 175 meses é com 25% de desconto de juros e 50% de multa. 145, você já tem 80% de juros. Ah, muda muito. E 50% de multa. Muda muito. Então, tem que se pensar que esses 30 meses tem uma diferença muito grande. Vai dar um impacto muito grande. Se eu reduzo mais ainda o débito, isso cai ou não? Se você fizer... não, só se você fizer ele integral, né? 70% de desconto de multas e 90% de juros é para pagamento à vista. Tá. Porque às vezes acontece, né, doutora, da pessoa, não é que deixou acumular, passou por N dificuldades e quando foi ver o montante estava absurdo, aí não tinha mais a condição de sanar aquele débito. Mas, de repente, com esse desconto, a pessoa consegue até pagar à vista. Normalmente isso não acontece, porque o valor é alto. Nós vamos falar, para cada 1 milhão são 50 mil de entrada, e depois eu tenho desconto. Mas para quem deve 1 milhão, 50 mil é muito dinheiro à vista. É verdade, você já está para quem devendo deve 100 milhão, mil, né? 5 mil é muito à vista. É verdade. Né? Então, normalmente não. E eu tenho muitos clientes, e eu vou lhe dizer, nenhum pagou à vista. Nenhum teve o aporte para pagar, fazer o pagamento à vista. É muito difícil isso acontecer. Muito difícil, ainda mais a gente passando aí por essa crise, todo mundo fica apertado, né? Mas como é que é a volta do Simples? A pessoa que teve a empresa excluída do Simples, qual o primeiro passo? Como é que ela, como é que começa? Onde é o norte dessa história, doutora? Primeiro, não é tão simples assim, para começar. Eu fui excluído por débito em setembro, outubro do ano passado. Em janeiro, já estava se prevendo esse parcelamento de 180 meses, então as empresas ficaram na expectativa. Elas não conseguiram parcelar até dezembro e foram excluídas. Mas ela poderia pedir novamente a opção dela ao Simples Nacional em janeiro. Só que o nosso presidente vetou o parcelamento. E aí deixou todo mundo sem ter para onde correr, como é que ia parcelar o débito para recomeçar. Porque você tendo débitos, você não permanece no Simples Nacional. Se você é uma empresa de lucro presumido real, você permanece mas no Simples não, você é excluído. No Simples você é excluído. E aí você tem uma série de encargos que aumentam na sua tributação. Então, as empresas não entraram no parcelamento porque não tinham um parcelamento especial para entrar. 60 meses sem desconto é um parcelamento muito agressivo, muito rigoroso. E essas empresas perderam. Agora, quando o veto foi derrubado em abril, abriu um precedente. A lei abre esse precedente, que ela diz, estão suspensos os atos declaratórios que excluíram as empresas desse parcelamento. Mas ela não disse se vai voltar ou não. E, aliás, não vai voltar, porque já estamos em abril agora.
Então, 4 meses já se passaram de um outro regime de tributação. Então, é necessária uma medida buscando essa defesa para que volte... Daqui a pouquinho a doutora vai explicar para a gente, então, se você foi excluído, né, justamente por estar com um débito muito alto, como é que você vai conseguir reativar, digamos assim, o Simples para a sua empresa? É rapidinho, olha, bate lá. Conversando com a doutora aqui sobre a volta da inclusão no Simples, né, doutora? Simples das empresas Nacional. que foram, do Simples Nacional, das empresas que foram excluídas. Exatamente. Então, independente do parcelamento que vai acontecer agora, com esse chamado e com essa derrubada do veto, é possível que haja uma medida para se buscar o Simples novamente com retroatividade, ou seja, com retroatividade a partir de janeiro de 2018. Então, tem que buscar um profissional para fazer esse pedido e buscar o retorno ao programa. Só assim vai conseguir. Pelo sistema, automaticamente, isso não vai acontecer e a empresa vai ter de amargar um então, ano não pode de deixar lucro para lá, presumido. você tem que correr atrás, porque o interesse é todo seu, e aí você vai conseguir, sim, parcelar esse teu débito. Muitas vezes, é o que a gente já conversou aqui, a pessoa fica com os bens todos empenhorados, né? Trava tudo, trava a conta, trava imóvel, e aí você consegue... bloqueio de contas, tirar esse bloqueio todo a partir do parcelamento, ela explicou aqui. E nesse intervalo, a Ana Kaline estava fazendo uma pergunta para a doutora, né, Ana? Eu perguntei se tinha um débito mínimo, né? Qual seria o débito que você pode fazer o parcelamento? Qual o valor do débito? A partir de quanto? O microempreendedor, ele pode fazer pagando parcelas mínimas de R$50. Ele pode parcelar em até 175 meses com descontos e uma parcela mínima de R$50. As microempresas, as empresas de pequeno porte, que têm um faturamento acima de 360 mil, né, empresas de pequeno porte, podem parcelar com um mínimo de R$300. Então, o que vai ser feito? Apura-se o valor total, aplica-se a entrada, paga-se os 5% de entrada pelo valor total, aplica-se os descontos com esses 95% de saldo que sobrou, aplica-se o desconto, vê qual é a melhor modalidade e o valor dividido menor que 300 diminui o número da parcela. Então, se eu tenho uma parcela de 500, vai ser até 175 meses. Se eu tenho uma parcela menor, vai diminuir o número das parcelas. Em vez de ter 175, vou ter 170, 160 parcelas para serem pagas. Parece um parcelamento de imóvel, né? É verdade. Bem parecido. Doutora, agora, se eu faço esse parcelamento, pago as 5 prestações e chego na 10ª mensalidade e não pago, o que acontece? Se você não pagar a 10ª, você pode pagar. Se você deixar você pode atrasar até 3 consecutivas ou 5 alternadas. Se você não pagar a entrada, as 5 parcelas da entrada, você não entra no parcelamento. Mas se você pagar o parcelamento, você fica 3 consecutivas ou 5 alternadas e você pode ainda se manter no programa. Se 3 consecutivas, automaticamente, sem aviso, eles vão estar te excluindo do parcelamento. Aí você perde os descontos, perde o que você pagou é descontado uma parte, porque é só o principal que se abate, e você volta a ter o direito de parcelar seu débito no ano seguinte, em 60 meses sem desconto. Esse ano você não tem mais concessão de parcelamento. Mas olha só, é uma super oportunidade para você se livrar aí das suas dívidas, da penhora dos seus bens, né, da negativação do seu nome. Então, acho que é importante, sim, você procurar um profissional que tenha credibilidade, aí, que realmente seja do setor para conseguir aliviar a sua vida. Agora, no nosso próximo programa, agradecer também a doutora Elizabeth Paranhos, que sempre traz assuntos aqui muito pertinentes, eu diria, que representam uma grande fatia aí da nossa sociedade e pode esclarecer, muitas vezes, aliviar aquele peso nas costas que a gente sente, né, doutora? É sempre um prazer estar aqui com vocês. É sempre gratificante para o meu trabalho estar aqui com vocês. Muito obrigada.